bolsistas aqui que tiveram que ir embora do Brasil, porque ficaram 3 meses. Teve búlgaro que ficou 3 meses sem receber, 4 meses sem receber. Bolsa mesmo, cara. Essa assim que esse pessoal totalmente. E vai tratar da mesma forma, não vai ser diferente, não. A gente nunca mais teve atraso de bolsa, não teve mais atraso de bolsa, nem corte de bolsa. Cortou-se muita coisa do CNPq, cortou-se inclusive coisas do CPMF, que eu acho certo, tinha desperdício sim. A Dilma cortou coisas que deveriam, mas não cortou bolsa de ninguém. Não tirou uma bolsa, esse governo não tirou uma bolsa de ninguém. Cortar a bolsa é o caminho mais fácil. Né? Exatamente, mexe com quem é pequeno, mexe com o estudante. Então não houve aumento salarial também no governo Dilma, mas teve condição de trabalho, mas não houve corte de bolsa. Então agora a gente vai viver essa situação, cara. Agora você imagina, se ganha Marina e Garotinho, acaba a FAPESP e acaba o CNPq. O Crivella, pelo menos, trabalhava com profissão. Ele tem projeto de profissionalizar a profissão de físico. Mas grande projeto é esse. Isso é de menos. Esse projeto aí tem quem tem o Crivella. Esse projeto eu sei que eu era da SDF nessa época, esse projeto é um projeto do Crivella. Tudo bem, profissionalizar a profissão de físico tem suas vantagens. Por quê? Porque a gente ganha uma produção, a gente pode concorrer na Petrobras, por exemplo, que hoje em dia o físico está barrado de alguns concursos da Petrobras, porque nós não temos uma carteirinha, não temos nós não temos um crédito. Então isso tira a gente de alguns concursos, né? Sobretudo assim, em áreas como Petrobras, né? Mas não é esse o grande problema. Eu acho que o grande problema é, por exemplo, você começar a cortar a política de incentivo à educação, né? Eu acho que, cara, olha, eu estou no CBPF desde 88. Nunca se teve regularidade de trabalho aqui como a partir de 2003. O governo Sarney, o governo Collor acabou. A gente teve mês de receber. Aí eu digo, eu estou até no salário. Teve mês que o salário era $300 no governo do Collor. No final de 90, a gente estava recebendo na faixa de $300. Governo Collor. Depois, mas assim, altos e baixos. Aí veio o governo Itamar também, aí o governo FHC, acabou, cara. Só não acabou pós-graduação no CBPF porque as pessoas tiveram problema. Os estudantes de outro estado foram para casa, voltaram das bolsas, saíram do estudante do RIF, ligaram, podemos manter, e o pessoal reagiu, porque o desígnio era primeiro acabar com o CBPF, já que não pôde acabar com o CBPF, tirar, o CBPF não tem direito a ter pós-graduação, o CBPF tinha que ser uma fábrica de física aplicada. Então, qualquer projeto que você falasse em supersimetria, supergravidade, modelo padrão, o cara vai dizer, não tinha bolsa. Não tem bolsa para isso. Bolsa para física aplicada. Bem, a gente, não estou querendo pintar uma coisa negra, mas a gente já viveu isso, cara. Será que vale a pena experimentar de novo? Entendi. Ou poder fazer que nem o INPA. Só o INPA consegue ficar muito livre dessas fatores. Porque o INPA virou organização social. Mas aí no que você tem que fazer trabalho para o banco também. Você não sabe, não é tão bonitinho quanto você está falando. Quem paga é outra pessoa. Você vive de outras coisas, mas aí tem outras coisas que estão em jogo, tem muitos outros interesses que estão em jogo. O CBPF, eu acho que fez muito bem. O CBPF foi pressionadíssimo, quase terroristicamente, para se tornar organização social. Mas não se tornou. A diferença é que você vai depender do mercado. Agora você passa a ser cientista, quer dizer, além de você, agora não tem mais garantia de projetos, vai caçar teu dinheiro, como o pessoal do INPA. Assim, você pode se associar a serviço de banco, você pode fazer um monte de coisas assim, né? Você tem gente que tem bolsas de doutorado no INPA que são de empresa, né? Entendi. Eu acho que no Brasil a gente tem uma dificuldade ainda de se relacionar com isso, porque se tiver que cortar alguma coisa, vai cortar a bolsa. Então é uma coisa bem precária no Brasil. Física tinha que se relacionar com a indústria, né? Essa interação com a indústria, a coisa que o Brasil não tem. Não tem, mas não desse ponto, não você ficar dependente. Não, claro que você tem que ter interação, sem dúvida. Agora, porque a gente vê como é que por que no Brasil essa assimetria existe? Porque o CNPq dá bolsa de pós-doc na indústria. O CNPq dá bolsa de doutorado sanduíche na indústria. Você pode, durante o seu doutorado, passar 2 anos numa indústria, levando a tua competência para a indústria que o governo está te pagando. Você pode fazer um pós-doc na indústria. Agora, quantas bolsas de industrial tem aqui dentro? Alguém aqui recebe de algum industrial? Eles também não querem investir. Eles não investem em nada, eles querem receber do Estado. Mas alguém conhece algum colega que receba bolsa de empresa? Mas agora eu conheço várias pessoas que trabalham com bolsa do CNPq em empresa. O que é legal, mas tem que haver a reciprocidade. Então, quer dizer, a reciprocidade, o perigo é esse. Porque o empresário faz um projeto bonito, que a FINEP banca projeto de empresa com a universidade, mas todo mundo que está pago lá não está pago pela empresa. Agora pergunta, e aquela empresa, quanto que ela coloca dentro de um centro de pesquisa ou dentro de uma universidade? Né?
Então, essa relação é muito assimétrica nesse sentido, é perigoso. No Brasil não tem essa cultura ainda, que lá fora tem. Né? Eu acho que uma coisa que devia ter nessa relação ciência e inovação é a empresa poder orientar alguns doutorados. Claro, pode, mas isso existe, cara. Mas aqui no Brasil também, é porque as pessoas não estão falando. Você tem gente, por exemplo, em São Paulo tem, conheço gente que faz doutorado trabalhando com engenheiro de empresa. Na engenharia isso rola. Cara, não, é possível, só não tem, mas é possível. Tá? Se você, por exemplo, se um bolsista daqui quiser pegar uma orientação dentro de uma empresa, é possível, porque você vai ver o projeto, né? Tem que ver, mas é possível. O CNPq dá bolsa. Tecnicamente. Até pós-doc. Você pode fazer um projeto de pós-doc numa empresa. Você não precisa fazer o teu pós-doc numa universidade. Você pode fazer o pós-doc numa empresa. Tem a bolsa de pós-doc numa empresa e o doutorado sanduíche numa empresa. Mas legalmente, dentro do CBPF, o aluno, em vez de trabalhar com você, pode trabalhar com a Pirelli. Pode. Se tiver um projeto bem definido, tudo pode. Legal. Eu só não sei como é que é a questão. Você tem que ter uma coorientação aqui dentro. Deve ter que ter um orientador aqui dentro para monitorar as atividades. Mas assim, que você pode abrir um projeto. Quer dizer, você tem um doutorado sanduíche na empresa. Eu sou especialista. Pneus supercinéticos, polímeros supercinéticos. A questão do limite de inovação está muito nisso. Não sei, isso é importante. Eu acho que é uma tradição que nós não temos. Mas a gente também não tem, porque a gente tem medo, né? A gente já não confia no Estado, quanto mais confiar na empresa privada. Uma das aspectos do Mascote, ele poderia abrir uma empresa que desenvolveu a gravitação. Por exemplo, e daí, fenômenos análogos. E daí, essa empresa dele vinha aqui no CBPF para desenvolver gravitação é uma empresa. Na BEL você faz isso, na BEL você faz, até a supersimetria dentro da empresa. Mas aqui em São Paulo, naquele congressinho Paulo Léo Ferreira, e tinha um garoto que fez já mestrado em supersimetria aplicado a cálculos de fenômeno de superfície. Isso tem sim, exato. Esse cara podia estar trabalhando com ele. Tem cálculo de supersimetria aplicada a fenômenos acústicos não lineares. Tem várias coisas. Então, quer dizer, claro, o cara pode estar numa empresa. Mas daí o cara abriu uma empresa, abriu uma empresa disso aqui, quer dizer. Pode. E daí Tecnicamente é possível. Então vocês podem procurar. Quem quiser fazer uma breve revisão com o Gasperini, tem os nossos cursos aqui no Professor Global de Young Mills e gravitação quântica, onde a gente faz toda essa discussão, distorção, mas eu não estou encorajando ninguém a ficar estudando isso, não. Dá uma olhada, se algum colega souber, ensina para o outro, vocês têm que trocar também informação. Felipe sabe isso, ensina, quem sabe isso, ensina. Tem que fazer, não é todo mundo ficar estudando tudo, porque são coisas que são bem dadas aqui no livro, por exemplo. Se alguém souber, passa para o colega. A gente tem que ser um pouquinho mais pragmático para chegar aonde a gente quer. Então, a ideia é, se a gente tem um acoplamento gravitacional, vamos pensar, a gente tem na gravitação os elementos fundamentais para nós, são a métrica, a conexão, que a gente muitas vezes chama de conexão afim, ou cinto de Cristóvão, nem sempre é o cinto de Cristóvão. E a gente pode ter torção. A torção é um outro elemento importante, um objeto com 3 índices, nós vamos explicar já. Então, onde é que a gente quer chegar com isso? Vamos rapidamente pensar o seguinte, o que é fundamental, e tem 2 maneiras de abordar os graus de liberdade gravitacionais. Nessa chamada formulação métrica ou na chamada formulação de Einstein-Cartan, que é a formulação chamada também de primeira ordem, que é a formulação das chamadas tetradas ou formalismo das Filbert. Nós temos as tetradas e a chamada conexão de esquerda. Essa formulação aqui é a formulação mais, eu diria, mais adequada, mais compatível com as ideias físicas. Ela é menos geométrica, elas podem até ser equivalentes ou inequivalentes, dependendo da situação. Mas essa formulação aqui, eu diria que ela é mais compatível com a nossa percepção física do que é o spin, do que é uma teoria de Young-Mills. Aqui a estrutura de Young-Mills fica muito clara. E tem um outro elemento motivador para se escolher essa formulação, é que férmions só podem ser descritos em gravitação segundo esse formalismo. Esse formalismo aqui não acomoda férmions. Então, aqui a gente tem dificuldade para colocar férmions. Aqui não. O acoplamento natural de férmions com a gravitação é feito aqui nessa formulação
chamada formulação de taxa de cartão, ou formulação de primeira hora. Então, a gente tem duas formulações que a gente pode escolher. Para tratar os termos é essa aqui. Vou só colocar rapidamente qual é a ideia que está em jogo, para já ilustrar algum cálculo que a gente pode fazer, que vocês vão poder fazer. Vou deixar uma tarefa para a próxima aula, que aí vocês se reúnem aí, e aí com esse resultado a gente vai discutir o segundo passo, que é o passo do eletromagnetismo. Então, essa discussão aqui, ela se baseia no seguinte fato, né? Se eu quiser, qual é o significado da conexão de spin? Conexão de spin, para quem já sabe um pouquinho de teoria de Young-Mills, ela já está totalmente esclarecida pela própria teoria de Young-Mills. Suponhamos que a gente tem um grupo de gauge, esse grupo de gauge, a simetria escrita por um grupo de gauge G. Esse grupo tem associado a si geradores, vamos chamar geradores, que satisfazem uma certa álgebra de Lie, e essa simetria sendo local, nós temos uma coleção, nós temos uma classe, os chamados campos de Young-Mills. E nós já sabemos que o acoplamento, né, do Young-Mills com algum tipo de matéria é feito pela derivada covariante através de uma prescrição mínima que segue exatamente os passos do eletromagnetismo. E constante de acoplamento, aqui os geradores, vou botar aqui o campo de gauge, e aqui os geradores. Né? No caso não abeliano, os geradores fazem o papel da carga. No caso abeliano, no caso do eletromagnetismo, todo mundo se reconhece aqui. A gente tem I mais I, a constante de acoplamento é a carga fundamental. No lugar do gerador, aqui a gente tem o fóton, e no lugar do gerador o que a gente coloca é a carga. Então, no caso abeliano, quem faz o papel do gerador é o valor da carga. A carga pode ser mais 1, menos 1, em unidades de E. Né? Então, isso aqui é a versão abeliana do Young-Mills. No caso, então, de nós pensarmos o que é o spin, todos nós que já estudamos um pouquinho de teoria relativística clássica, né? Teoria clássica de campos, né? Mas relativística, a gente sabe que o spin, a descrição do spin na relatividade, né, está dentro do grupo SO3. Um grupo de Lorentz ele nos dá uma descrição do spin. Então, os geradores do grupo de Lorentz, a gente imaginar os geradores, a gente imaginar que o grupo de Lorentz tem aqueles 6 geradores, aquelas 6 matrizes geradoras, né? Tem aquela álgebra de Lie que nós conhecemos. Então, esses geradores aqui vão fazer o papel dos geradores de Young-Mills. Para ficar bem parecido com o Young-Mills, vamos chamar esses geradores aqui de índices AB. Então, o que nós estamos fazendo é criar geradores. Quer dizer, nós temos um grupo de Lorentz, métrica eta AB, quer dizer, as coordenadas do espaço de Minkowski, que eu estou chamando de eta AB. Então, o grupo de Lorentz deixa invariante essa métrica e nós temos aqueles 6 geradores que satisfazem a álgebra de Lie. Então, se a gente fizer uma teoria do grupo de Lorentz local, então o que significa, quem é o número quântico associado ao grupo de Lorentz? O grupo de Lorentz, o número quântico associado a ele é o spin. Eu tenho aqui geradores de spin, nós sabemos que a álgebra de Lie do grupo de Lorentz é SO2 cross SO2. Então, tem aqui que está a descrição relativística do spin. Nós temos as representações irredutíveis, né, dadas por 2 inteiros ou semi-inteiros, associados cada um deles a S e SO2, a esse, então, são esses SO2 aqui. Então, essa é a ideia. Então, nós temos o grupo, a simetria local e a simetria de spin. Então, a percepção é que o que acontece quando a gente faz uma versão local do grupo de Lorentz? O que significa tornar o grupo de Lorentz local quando eu torno, por exemplo, SO2, SO3 ou SON local? Então, qual é o significado que a gente introduz aqui? Tá? Então, da mesma forma, vamos introduzir essa métrica aqui, a derivada covariante. Aqui vamos colocar o I, vamos colocar aqui uma constante de acoplamento. Agora, mesma historinha, eu tenho aqui os meus campos de gauge, só que em vez de ter um índice A, a gente vai manter aquela estrutura dos 2 índices, e aqui os geradores do grupo de Lorentz. Então, isso aqui pode atuar, se atuar no escalar, os geradores são 0. O escalar é a representação 0, 0. Se atuar no fermion leve, a representação meio 0, então nós sabemos escrever isso aqui em função das matrizes gama. A gente sabe acoplar qualquer campo de matéria com a gravitação através da conexão de spin.
Então essa é uma formulação que coloca o spin dentro de uma formulação tipo Young-Mills. Como da mesma forma que o campo de Young-Mills, a gente quando pega a variação da ação em relação ao campo de Young-Mills, o que a gente tem é a corrente de Gauge. Aqui da mesma forma, quando a gente acopla, vai variar a ação da matéria acoplada com a gravitação em relação à conexão de spin. A gente vai ter aqui uma corrente, que eu vou chamar de JMI AB. Essa corrente aqui é exatamente o tensor de spin. Então, o spin aparece como, quer dizer, a corrente de spin é aquilo que se acopla com a conexão de spin. Então, como no caso de Young-Mills, a corrente de corpo, a corrente eletromagnética, é aquilo que se acopla ao fósforo. Então, só para saber para onde que a gente está caminhando. Deixa eu perguntar. Por que ele tem que chamar, aquela derivada com variantes ali, por que tem que chamar de gravitação e não pode ser uma coisa de spin só? Não sei, é o grupo de Lloyd. Então, seria uma. Você está fazendo, vamos dizer, uma descrição para o spin. Por que isso é gravitação? Aonde é que isso te coloca em conexão com a gravitação? Então, você poderia pensar o seguinte: isso aqui são índices do espaço-tempo, são as coordenadas espaço-temporais. Essas coordenadas aqui são coordenadas também tipo espaço-temporais, num espaço de Minkowski interno, como é o caso do grupo de Gauge aqui. Aqui, por exemplo, se eu tiver um grupo de cor aqui, um SO3 de cor, aqui eu tenho um SO13 de spin. Só que esse índice e esses índices são completamente disparatados. Esse índice aqui vai de 0, 1, 2, 3. Esse índice aqui, no caso de SOM, ele vai de 1 até M2 menos 1. Então, você tem esse índice aqui, não se comunica com esse índice absolutamente. São dois índices completamente disjuntos, ortogonais. Ao passo que aqui, no momento, é uma coincidência. A gente teria esse índice indo de 0 a 3, uma métrica, uma métrica não minkowskiana, não euclidiana, e esse aqui também vai de 1 a 3, vai de 0 a 3. Então, a pergunta é, será que eu consigo, de alguma maneira, casar esse índice com esse índice? Aqui eu não consigo. São dois espaços diferentes. Mas esse espaço, o espaço desses geradores, ele tem uma estrutura causal tipo espaço-tempo também. Então, o que você propõe é justamente que o que está acontecendo aqui? É como se você tem um espaço-tempo, com índices mini, então você tem um espaço-tempo. E esses vetores, esses objetos aqui, são vetores do espaço-tempo. Aonde é que vetores vivem? Vetores vivem nas tangentes, né? Se eu pegar uma variedade, eu pego as curvas, né, tangentes à variedade, os vetores são sempre definidos como objetos que são tangentes às curvas. Então, esses objetos, tanto a derivada como esse objeto aqui, ele vive no espaço, tem um índice vetorial, eles vivem no espaço tangente, mas vive nas tangentes às curvas, mas num ponto de uma certa curva eu posso tirar um espaço tangente. Eu pegar uma variedade de curva, eu pego esse ponto aqui e tiro o plano tangente. Então, o vetor que está nesse ponto da variedade, ele também pertence ao plano, porque ele é um vetor que está na tangente. Então, eu consigo fazer um mapeamento entre o espaço tangente da variedade e as próprias coordenadas, os próprios vetores associados as curvas da minha variedade. Então, eu produzo esse elemento aqui, que me faz a passagem. Mas eu posso escrever um vetor Vmi, que está na minha variedade, eu posso escrever como combinação linear de vetores que vivem nesse plano tangente. Então, eu posso dizer, isso aqui vai ser uma combinação tipo VMA vezes os vetores de base no espaço tangente. Então, eu passo de um espaço para outro por objetos que têm índices mistos. Então, esses objetos aqui, que você vai introduzir, que você vai chamar de tetradas ou de filmagens, esse objeto aqui é que faz a conexão desses dois mundos. O mundo do espaço-tempo, onde você define o que é tempo, o que é espaço, você define a tua física, e o espaço associado ao que você está fazendo, ao que você está tomando como uma simetria de calibre. Então, a Firvine, ela faz a criação desses dois mundos. E aí, claro, quando você conhece a Firvine, você
você pode automaticamente definir uma métrica, porque se você faz essa passagem, se você diz que um vetor que está no teu espaço-tempo, ele é a projeção no espaço-tempo do mesmo vetor referido ao plano tangente, você agora pode escrever uma relação, então você diz, nesse espaço tangente eu tenho essa métrica. Então você tem uma métrica do espaço tangente. E a gente pode fazer transformações de coordenadas das coordenadas da variedade curva para as coordenadas da variedade tangente. Então você pode chegar aqui e dizer, isso aqui seria um dxi, vamos chamar aqui de coordenada, vamos chamar aqui dxi, dxi. Então essas aqui são as coordenadas, você tem um plano tangente, você tem uma variedade curva, aqui você tem um plano tangente. Desse plano tangente você tem um sistema de eixos ortogonais. Você tem essas coordenadas. Mas nesse plano tangente você tem as coordenadas curvilíneas. É como eu passando de coordenadas cartesianas a coordenadas, por exemplo, esféricas. Então você, pela transformação dos tensores da métrica, a gente sabe que eu posso escrever esse objeto assim. E aqui, essa é a métrica vista, por exemplo, em coordenadas esféricas. Essa é a métrica vista em coordenadas cartesianas. A transformação das duas métricas, ela pega esses elementos de matriz aqui. Mas esses elementos de matriz aqui que conectam esse mundo com esse mundo são exatamente esses. São os elementos que fazem a transformação do vetor. Então, você pode mostrar que a tua métrica do espaço curvo, ela pode ser construída a partir das firmines através dessa relação aqui. Então, você consegue transformar a métrica plana na métrica curva através da firmines. Então, as firmines, elas são os elementos constitutivos da métrica. Então, se você, no formalismo einsteiniano, você está acostumado a introduzir a gravitação aqui, a firmine, então, automaticamente, ela está te dando os graus de liberdade gravitacionais. Tá? A conexão um pouco por aí. Bom, então nós vamos nos basear nisso aqui para fazer o seguinte algoritmo. Pode falar. O que eu acho interessante aqui é você tem um vetor tipo ali, isso, mas ligando o espaço interno e o espaço-tempo, eles se comunicam. Isso, se comunicam. E isso seria, vamos dizer, você está com a MIA, uma definição do campo intermediário do espinho. Isso. Exatamente. O ômega MIA, ele faz isso. Ele é o mediador da interação de espinho. E não precisa falar em gravitação, vamos ficar por aí. Vamos falar do grupo de Lorentz local. Grupo de Lorentz local. Agora, por que isso pode ser ligado à gravitação? Como é que você pode fazer essa ligação com a gravitação? Já está tudo aí. No momento que você consegue ligar esse espaço interno com o espaço-tempo, você automaticamente tem produção de gravitação. Mas digamos você... Então, só para terminar a ideia, então o que eu estou dizendo aqui, uma teoria de Lorentz, uma teoria de Gauge, uma teoria de Young-Mills para o grupo de Lorentz, descreve a gravitação. Não precisa nem ser Poincare. Se você pegar Young-Mills, a versão Young-Mills de SO13, isso aqui consegue descrever para você o que nós concebemos como gravitação. O que nós concebemos como gravitação? A gente concebe como gravitação uma descrição de algum grau de liberdade, que é invariante sobre que tipo de transformações. Transformações gerais de coordenadas. Quer dizer, o princípio de covariância desse modelo que sai automaticamente desse. Então não tem como você, no momento que você liga esses dois espaços, você não pode escapar da gravitação. Mas aí você não quer falar dela, não precisa falar dela. Pergunta de gramática. Hã? Eu faço uma pergunta de gramática. Sei. Então, gravitação é sinônimo de spin? Na minha opinião, quer dizer, gravitação, na verdade, ela é sinônimo de spin. Na maneira como a maneira como Einstein introduziu a gravitação, ele introduziu através da massa e da energia. Então você associa a gravitação, vamos pensar, a ideia newtoniana da gravitação é massa. Massa atrai massa, isso é gravitação. Aí você vai para a relatividade. Massa se torna energia. Então você deixa de descrever a massa, você passa a falar de uma distribuição de energia e momento. Energia e momento, então numa versão relativista tem que ser fonte para a gravitação, já que massa
newtonianamente falando, é fonte de gravitação, energia e momento tem que ser fonte para gravitação. Então, você pode gerar gravitação a partir de uma distribuição de pura energia, você não precisa ter massa. Você tem energia, um gás de fótons, gera um campo gravitacional, fraco que seja, mas gera. Agora, essa é uma visão, foi assim que você construiu a gravitação, pelo caminho do tensor de energia e momento, pelo caminho da massa da energia. Essa é a visão, muito antes de se conhecer até mesmo a equação de Dirac, é a visão de Dirac, todo mundo sabe. Agora, quando se chegou à noção de, a partir de Young-Mills, vamos dizer, quando você começou a perceber que você pode descrever as interações através de simetrias, que essas simetrias são locais, e que essas simetrias locais têm campos mediadores dessas interações, a pergunta que você faz é, será que eu consigo refrasear a gravitação dessa forma? Então, se você parte agora do princípio de Young-Mills, você não começa a gravitação falando de massa e energia, você começa a gravitação falando de spin. Os modos intermediários. Né? Então, o campo que está em jogo aí, você não está nem falando de graviton ainda, você está falando de campo de Young-Mills. Esse campo aqui. Agora a pergunta é, essa formulação é completamente independente ou a descrição de Einstein está embutida? Será que isso aqui é uma outra forma completamente independente ou há uma região de interface entre isso e a descrição de Einstein da gravitação pela energia e pelo momento? Então a resposta é sim, há. Mas isso é mais geral. Então, na gravitação de Einstein, por exemplo, né, a primeira dificuldade que você tem é introduzir termos. Só para finalizar o discurso, só para ficar bem claro, na gravitação de Einstein, se você quiser introduzir a matéria fundamental do universo é fermiônica, você não tem como. Você precisa abrir mão daquilo que tem isso. Por quê? Porque a matéria fundamental tem spin meio. A gravitação é, por uma questão do que é a invariância que está em jogo, a formulação de Einstein é muito boa para tudo que é tensorial, mas não espinorial. Do momento que você entrar com o spin meio, né, com o spin louco, término, os términos, porque aí é uma questão de simetria. Como é que você constrói o espaço-tempo? Na versão de Einstein, a simetria fundamental do teu espaço-tempo são os diffeomorfismos, são as transformações gerais de coordenadas. Então você pode passar de um conjunto de coordenadas para outro, e isso aqui vai ser a covariância da tua descrição. Então, você diz, o fenômeno gravitacional está ligado a uma covariância sobre esse tipo de transformação. Aí você olha toda a questão princípio de equivalência, não estou nem entrando nesse mérito, mas é por aqui. Agora, se você, essa simetria, que a gente está acostumado, como é que é a nossa lição das simetrias? As simetrias definem para nós as representações. E a física é feita a partir das representações. Só que esse grupo aqui, esse conjunto de transformações que formam o grupo, que é o chamado grupo de diffeomorfismo do espaço-tempo, ele não admite representação espinorial. Então, você alijou o teu processo à existência de representações espinoriais. É como se você estivesse trabalhando com um grupo, esse grupo tem várias representações, mas não o que você precisa. Então, você tem que... Onde é que eu vou buscar as representações espinoriais? Mas o grupo de Lorentz tem. Você vai buscar as representações espinoriais do grupo de Lorentz, faz o grupo de Lorentz ficar local, e aí, ao grupo de Lorentz, no momento que ele fica local, você engana o diffeomorfismo. Você traz o grupo você traz o espinor, você traz o Fermi para essas. Você não coloca ele aqui, mas você acopla com os graus de liberdade mais fundamentais. Porque nessa descrição, o grau de liberdade fundamental é a métrica. Mas nessa descrição, o grau de liberdade fundamental, quer dizer, aqui o grau de liberdade fundamentais são a métrica e a conexão. Vou colocar assim, que a gente chama de, às vezes chama de símbolo de Cristóvão. Aqui, o grau de liberdade fundamental é a quebrada, afirmar, e a conexão de spin. Então, a gente consegue relacionar essas duas coisas. Então, todos os graus de liberdade estão compartilhados aqui. O gráfico está aqui dentro. Você consegue mostrar que esse cara aqui, toda a informação do gráfico está aqui dentro. Então, na verdade, você pode jogar o gráfico e fica todo aqui. Então, nessa visão, você consegue reproduzir toda a formulação de Einstein, de massa, energia, a partir daqui. Mas a formulação que te levou aqui foi a formulação do spin. Então, para você, o grau de liberdade fundamental é o spin,
Mas no momento que você faz uma teoria local do spin, você automaticamente incorpora a gravitação. Aí você incorpora a descrição de Einstein. Então, pergunta só para esclarecer. Eu sou um cara que não sabia de Einstein. Tá. Eu sou um cara seguidor do Young Mills. Isso, então tá legal. Então, seguindo o Young Mills, e daí acho que uma maneira mágica de botar o espaço-tempo com um grupo, um conversando com o outro. E botar essa formulação e ali você chama até de spin connection. Isso, exatamente. Ali é AD, e daí Vamos lá, ali é a color connection. Ou aqui é electron connection, quer dizer, a conexão de carga elétrica, a conexão de carga de cor, a conexão de spin. A carga desse grupo é o spin. E daí você vai girar o cassete e vai fazendo. Para o curso precedente que a gente fez aqui, o curso de gravitação mesmo, o que a gente mostrava lá no trabalho de Bézier? Que se você quiser fazer uma teoria de campos para spin 2 algo interagente, você começa pela ali e você acaba chegando em Einstein. Então você vê que Einstein, historicamente, o processo, quer dizer, Einstein fez a leitura pelo princípio da equivalência, pela descrição da gravitação como sino, que é a descrição mais intuitiva, mais newtoniana, que é a gravitação ligada à massa. Mas aí na relatividade massa é energia. Então ele descreve a gravitação como ligada à energia e momento, que é onde está a massa. É uma discussão, mas aí tem um problema, tem um buraco na formulação dele, que é a não introdução de Fermi. Aí quando você fala, mas a matéria é fundamental, quer dizer, Einstein, quando escreveu a teoria de gravitação em 1924, ele não existia, em 1914 não existia o spin. Eu não sabia o que era o spin só foi descoberto em 1925. Aí quando Dirac escreve a equação dele, como é que você vai colocar isso na relatividade geral? Então você descobre que a relatividade geral, na formulação einsteiniana, ela não tem espaço para representações espinoriais. Aí você tem que buscar onde é que eu posso introduzir, então, Fermis na gravitação. Tem o trabalho de Dirac, de 36, que ele introduz Fermis em de Sitter. E depois, com o trabalho de Young-Mills, em 56, o Tiana fez o trabalho mostrando, não, Young-Mills da gravitação. Aí, em 61, Kibble vai lá, faz o trabalho de Júlio Matemático Físico e mostra, não, Young-Mills é Lorentz local, é a gravitação. E aí ele dá um sentido maior à torção. O trabalho do Kibble. Aí, em 65, vem o trabalho dos Schweitzer-Bandos, e você ficou claro, a partir de 65, que você pode fazer uma gravitação totalmente nessa linha, grupo de Lorentz local. Mas então aí eu não entendo. Eu entendo que a teoria de Gauge ela é de criar os postos intermediários. Certo? Então ali no primeiro que é intermediar a carga elétrica. Então tem o AMI intermediário. O outro lado de cima as cargas coloridas. Intermediário com cargas coloridas. Esse é o encaminhamento. No Brasil, assim que você tem carga elétrica, o outro número quântico é spin. Então você está intermediando só spin. Então, daí que vem a pergunta. Então, até eu estou entendendo, sou um Young-Mills puro, por isso, Young-Mills, assim como o número quântico é dado por carga, massa, spin, discreto, então fazendo para o spin. O BT repetiu isso aí. Daí vem a pergunta, não, cara, mas você coincidiu com o negócio do Einstein. Aí você fala, saiu o spin, entrou a massa? Não, daí a coincidência disso aí, com o negócio do Einstein. Não é coincidência. Veja, mas aparentemente é uma coincidência. Né? A gente entende por que não é coincidência. Porque isso aí não teve assim, digamos, isso aí tem um caminho próprio. Eu estou transmitindo spin, dois fósforos, dois elétrons, estou transmitindo seu spin através dessa derivada covariante. E acabou. Entende assim? A questão, Dória, que vai acontecer é a seguinte. Realmente não é uma questão óbvia. Está longe de ser óbvio, mas é que esse objeto aqui, que é a conexão ao spin, ele vai intermediar a interação. Mas, por exemplo, então como está aqui, como esse campo aqui está claro, campo de 3 índices, então ele vai ter que se acoplar uma corrente de 3 índices. Por invariância de Lorentz, isso aqui vai ter que se acoplar com uma corrente que tem essa estrutura aqui, vamos chamar de JI, AB. A corrente tem as mesmas simetrias do campo de Gauge, tá? Aqui é a interação mínima. A Mi e JMI, né? Como no Young-Mills é A Mi A, J Mi A, aqui é ômega Mi AB, J Mi AB. É a interação mínima de Young-Mills, está aqui. Então, esse campo aqui, ele está acoplado com essa corrente. Então, se eu tiver uma interação corrente-corrente, essa interação está sendo mediada por esse campo aqui, o campo do fóton elétrico
eletromagnetismo seria o campo do Blue, na QCD, por exemplo. A questão que a gente agora se coloca é por que a gente perde um pouco essa noção, e quando a gente fala da interação gravitacional, a gente começa a falar do graviton, e a gente esquece, vamos dizer, o que deveria ser chamado, sei lá, de spínon. Deveria ser alguma coisa que faz a troca de spin. Como é que a interação eletromagnética, a interação gravitacional, de uma certa maneira, ela transmuta da descrição do spin para a descrição da energia do mundo. Então é esse momento que eu acho que está tendo outra dificuldade. Isso. A gente conectar. Porque aqui nessa formulação é spin, é corrente de spin. Naquela formulação é métrica, é tensor de energia momento. Então, na formulação métrica, o que você tem é isso, é a métrica acoplada com o tensor de energia momento. O tensor de energia momento tem dois índices, aqui tem a métrica. Então, esse cara aqui é fonte da métrica, mas é equação de Einstein, tá? Que é R menos 1/2 de GMR igual ao que, né? 2 θ mini, tá lá. Então, vamos escrever aqui. Tensor de energia momento, que é a fonte, é o dmi F mini igual a J mini. Está lá na equação de Gauss, né? Equação de Gauss do eletromagnetismo, equação de Gauss da gravitação, que é, no fundo, são as equações de Einstein. Tá lá. Então, aqui nessa descrição, ó, a fonte do campo gravitacional, a gente vê o tensor de energia momento. Aqui nessa descrição, se é isso aqui que está descrevendo o grupo de Lorentz local, a fonte desse objeto aqui, a equação de campo para isso aqui, ela tem que ser dada pelo tensor de spin. Por que é que a coisa se perde? A coisa se perde porque, em geral, quando está falando de gravitação, se a gente estiver falando de Fermi na gravitação, essa descrição aqui não é perdida. Mas se a gente estiver falando de campos que não são fermiônicos, tipo campos tensoriais, campos escalares, aquela descrição é perdida, porque você consegue transformar toda a descrição do spin, quer dizer, a energia de interação spin, na verdade, ela fica aqui dentro. Quer dizer, isso aqui no fundo é o quê? É uma descrição de energia, mas o spin interage com o spin. Então a descrição de spin, ela dá uma energia de interação. Então fica tudo embutido aqui. Com o Fermi, não. O Fermi, apesar de ter interação spin-spin, o Fermi tem uma coisa mais forte, que é ele não está na representação dessa simetria. Então o Fermi não pode ser colocado nessa descrição. Eu te pergunto o seguinte, se eu chamasse aquele ômega mini, spin connection, ômega mini, em vez de ômega, eu chamasse de ani. Isso, de é isso. Eu jogasse para lá. Isso. E dissesse, bom, agora eu estou fazendo um eletromagnetismo trocado, certo? E com um spin. Isso. Sim. Mas aí tem uma questão também que você não está lembrado, mas eu não vou ficar lembrando, você pode olhar, mas a questão também tem o seguinte, até que ponto realmente gravitação aí é em Deus? Até que ponto? Tem uma diferença fundamental, que é a seguinte, quando você propõe, não vou dizer até que ponto gravitação é o mais possível análogo do eletromagnetismo. Quando você propõe eletromagnetismo, você propõe o seguinte, a ação do campo eletromagnético é isso aqui. Quadrática desse campo. Então, aqui está a propagação do fóton. Na gravitação, você tem um análogo do F mini. Então, vamos fazer uma marquinha. Você tem potencial de gauge do Yang-Mills. Aqui na gravitação, do Lorentz local, você tem a conexão de spin. Vamos esquecer o índice interno. Aqui tem um índice A, aqui tem um índice A. Vamos esquecer. Então, aqui eu tenho o campo de gauge de Yang-Mills. Aqui eu tenho a conexão de spin. Aqui eu tenho field strength. Aqui eu também tenho um field strength, que é o R mini. Vou chamar de R mini. Esse objeto aqui é dmi, ani, menos dmi, ani. Tudo igual, né? Então, vamos fazer um mapinha para ver onde é que as coisas começam a ser distintas. Então, vamos pegar field strength de Yang-Mills, F mini A, dmi, ani A, menos dmi, ani A. Vou colocar aqui, mais IG, FABC, AMA, AMB, AMC. Colocar assim. Quem é o R mini? A R mini vai ser a mesma coisa. Esse campo aqui é AMA. Esse aqui é ômega mi AB. Então isso aqui é um F mini A. Então isso aqui vai ser um F mini AB. Então se você vai agora fazer o F mini do Lorentz local, que é o R mini AB, isso aqui vai ser dmi ômega mi AB.
menos DI ômega mi AD. Então, igual. Essa mesma estrutura aqui, só porque agora as constantes, você consegue escrever as constantes de estrutura do grupo de Lorentz em termos de deltas de crônicos, então esse termo aqui vai ficar mais G ômega mi AC ômega mi AC ômega mi CD menos G ômega mi AC ômega mi CD. Então tá aqui, ó, não tem diferença entre isso e isso. Essa expressão que está aqui é quadrática no campo, essa expressão aqui é quadrática no campo. É só porque essa constante de estrutura se estreitou em termos de delta de campo. Então está aqui. Até aqui nós estamos iguaizinhos. O I não aparece, não? O I aparece sim. Eu estou esquecendo aqui. Não aparece não pelo seguinte, porque quando você pega a álgebra de vida do grupo de Lorentz, você tem o I incorporado na relação, é sigma mini, sigma k falando igual a I para tratar, certo? Então o I desaparece aqui. Aqui fica. Tá? Bom, temos isso aqui. Até aqui está tudo igual. Então aqui campo de gauge, field strength. Campo de gauge, field strength. Agora, na hora do processo de propagação, você fala, o campo do fóton. Então esse objeto aqui, né, é quadrado. Então você pensaria, na hora de formar a propagação do campo de gauge, você vai lá e coloca F mini A. F mini A. Então isso aqui te dá termo quadrático. Isso vai te dar o termo quadrático, vai te dar os termos cúbicos, vai te dar os termos quadrados. Vai dar todas as interações de Young-Mills que estão aqui. Aí você poderia pensar, vamos fazer isso aqui também. Vou escrever aqui R mini AB, R mini AB. Aqui te daria objetos quadrados. Então, até aí, tudo paralelo. Só que aqui é que tem a diferença. Esse termo aqui, se você for olhar bem, isso aqui vai ser basicamente Young-Mills. Só que, quando você está fazendo isso aqui, você está fazendo isso aqui, aqui você tem isso aqui, ó, F mini A, F kappa lambda A, θ mi kappa, θ mi lambda. Você está no espaço-tempo. Você tem que usar a métrica. O produto escalar é feito com a métrica. Então aqui é a mesma coisa. Aqui eu tenho um produto escalar. Então isso aqui tem que ser. Além, né, claro, eu estou no espaço curvo, aí a gente tem que imaginar. Bom, vamos deixar assim, tá? Vamos colocar por enquanto assim. Vamos voltar. R mini AB. R kappa lambda CD. Então, vamos fazer um produto escalar. Estou criando um produto escalar, então, o produto escalar me dá uma coisa quadrática, que daí vai sair a propagação. Então, aqui agora eu teria a métrica desse espaço do grupo, θAC, θBD. Não tem problema, métrica plana. Agora, quem é esse objeto aqui? Esse objeto aqui tem que ser contraído com a métrica daquele espaço. Então, teria que ser o G de kappa, o G de lambda. Então aqui você tem grau de liberdade gravitacional aqui na métrica e tem grau de liberdade gravitacional aqui na conexão de espinho. Ou você poderia pensar de uma outra maneira. Olha, usar as firmagens e pensar, não, eu vou contrair esse índice. Com esse índice aqui, vamos dizer, eu tenho esse R mini A, eu poderia fazer assim. Tem várias, eu poderia contrair esse índice aqui, ó. Isso aqui é RB. KC, eu tenho que, de alguma maneira, contrair esses ímãs. Eu não posso contrair. Quando eu contraio botando em cima e embaixo, tudo bem, mas a contração em cima e embaixo, ela está escondendo a métrica, o efeito da métrica. Nesse caso, não é a métrica, é a Filbine. Então, eu tenho esse termo aqui, que é quártico na Filbine, e aqui tem a conexão de espinho. Então, eu tenho uma mistura grande de graus de liberdade gravitacionais aqui. Isso aqui é problemático no primeiro momento, para eu definir exatamente quais são os graus de liberdade gravitacionais. Aqui está tudo ômega, e aqui é tudo E. Então, eu tenho termos cruzados. Se você for olhar para esse objeto aqui, você vê que esse grau de liberdade aqui não tem propagação. Esse campo aqui é um campo que não se propaga dessa forma. Você tem uma aqui é que vem a primeira diferença com o Young-Mills, porque a métrica aqui, simplesmente a métrica do espaço-tempo plano. Essa métrica aqui é a delta, é a métrica euclidiana, delta AB. Eu poderia colocar aqui um
um AB e colocava aqui um delta B, que é isso, é um grupo de Lie, pá, tal, a gente sabe que o teorema de Cartan, essa métrica aí, é isso aí, não tem problema. Agora aqui, eu tenho esse problema de como definir os graus de liberdade gravitacionais. Então, a diferença entre Young-Mills da gravitação está aqui, porque essa questão é resolvida no Young-Mills da gravitação se você diz, não, a minha ação ela é linear, ela não é quadrática. Então aqui é que vem a primeira grande diferença entre Young-Mills e Young-Mills da gravitação. Você pode dizer o seguinte, a construção do ponto de vista da simetria é idêntica. Young-Mills e Young-Mills da gravitação é a mesma coisa. Mas na hora de você definir a física da dinâmica para os graus de liberdade que descrevem os objetos intermediadores, a dinâmica aqui é quadrática. A dinâmica aqui é linear. Esse é um primeiro aspecto. E tem um segundo aspecto, que é uma equação estrutural que Young-Mills da gravitação tem e que Young-Mills normal não tem. Aí você pode dizer o seguinte, eu vou pegar a conexão de spin para descrever, vou fazer um grupo de Lorentz local. Beleza, faz o grupo de Lorentz local. Então você pode fazer isso, fazer tudo aqui toda esquece, não tem método, não tem nada. Você faz o grupo de Lorentz local. Vai fazer uma teoria de Young-Mills para o grupo de Lorentz. Mas agora quando você diz, não, eu quero que o grupo de Lorentz, a teoria de Young-Mills para o grupo de Lorentz local me descreva a gravitação. Então é nesse momento que as coisas começam a diferir. Quando o Lorentz local vai descrever a gravitação. Porque aí você vai ter que enfrentar questões que não tem no Young-Mills normal. Por exemplo, uma questão importante que tem para você compatibilizar a existência da conexão de spin. Isso aqui é independente de você querer fazer gravitação ou não. Isso aqui é Lorentz local. Quando você quer fazer gravitação, você faz essa ligação do espaço-tempo de base com o espaço do grupo de Lorentz, o espaço da simetria local. Quando você introduz esse objeto aqui, você está criando uma diferença em relação a Young-Mills. Se fosse só uma teoria de Young-Mills para o grupo de Lorentz local, você ficava nisso, isso aqui nem existia. Então, a tua ação seria justamente isso. R'-AB, onde μ é o espaço de Minkowski. Então, você não teria diferença nenhuma. Teria uma diferença perigosa aí, é que o grupo de Lorentz não é compacto. E aí você teria problema com a positividade da energia. Só um instantinho, só para eu finalizar o discurso. Então, quando você entra... Agora não, eu quero que a minha teoria de Lorentz local descreva a gravitação. Aí você introduz esse objeto. Quando você introduz esse objeto, você automaticamente mexe nesse objeto. Esse objeto aqui, ele se altera mediante a presença desse objeto. Você ganha, né? Quer dizer, por que isso aparece? Isso aparece por causa de um princípio de covariância. Do momento que você sabe que esse cara aqui é a conexão de spin e que você introduz esse campo aqui faz a medida para você, isso aqui vai estar ligado à tua métrica. Se você introduz gravitação, isso aqui necessariamente vai estar ligado à tua métrica, como eu mostrei lá, por causa daquela transformação do espaço plano para o espaço curvo. Então, esse objeto aqui está trazendo informação da métrica. E esse objeto aqui não é neutro para esse grupo, para esse campo. Esse objeto tem a mesma carga, tem os mesmos números quânticos que esse objeto tem. Quer dizer, esse objeto aqui não é neutro para o grupo, ele não é neutro do ponto de vista do grupo de gauge local. Então, tem um índice A. Então, esse objeto aqui tem interação com esse. E isso cria uma relação entre os dois. Então, a relação que é criada entre os dois é essa aqui. Você acaba mostrando que o teu ômega I AB, diferentemente do Young-Mills, esse mecanismo não vai acontecer no Young-Mills, você mostra que esse ômega I AB ele é a função das derivadas daquele objeto e da inversa daquele objeto. Então, é nesse momento que a gravitação difere do Young-Mills. Você, de uma certa maneira, trivializa esses graus de liberdade aqui, e os graus de liberdade ficam todos aqui na métrica. Então, isso se não tiver Fermi. Então, se não tiver Fermi, você acaba mostrando que o formalismo métrico é equivalente a esse formalismo. Mas, se tiver Fermi, tem um elemento novo que lá não aparece, mas aqui aparece. Se houver Fermi, quando você introduz, né,
Covariantiza, por exemplo, a ação de Dirac, né? Colocando aqui dmi mais 1,5 de ômega mi AB, colocando aqui os geradores do grupo de Lorentz na representação espinorial, que são gama A, gama B, multiplicar um fator 8, mais ou menos. Isso aqui atuando no psi. Quando você introduz essa interação, quer dizer, introduz esse acoplamento mínimo no caso de férmions, esse objeto aqui, ele deixa de ser uma mera função disso aqui, ele ganha grau de liberdade e independência. O férmion desperta nesse campo grau de liberdade que, na ausência de férmions, ele não tem. E aí os dois formalismos se distanciam. Então, no caso do formalismo, no caso de não haver férmion, a tua gravitação, você não ter férmion, a diferença para Yang Mills está aqui. Esse campo aqui deixa de ser uma conexão completamente independente e passa a depender desse objeto. E aí você perde essa noção do espino. Você transforma a noção do espino numa noção de puramente massa energia. Entendo. Então, a minha pergunta é o seguinte, né? Eu vou crescer e só trabalhar com conexão do espino. Isso. E eu pegava o L e a B ali e multiplicava por 2 sigmas. Isso. E daí, bom, agora essa aqui é a minha Lagrangiana daqui. Agora, mulher feminina e feminina, eu trabalhei... A Lagrangiana de uma teoria de Gauge para o grupo de Lorentz local. Local e digamos que está trabalhando a gravitação. O AMI agora, ele não está só AMI transmitindo carga elétrica, vai estar transmitindo spin. Ele pega uma double function. Entendi. Mas aí você teria um problema, quer dizer, você não estaria descrevendo a gravitação, você estaria descrevendo a Não, interação eu do estou spin. querendo descrever o fóton e o seu spin. Eu estou querendo fazer aquele que double sex, depois uma double function aí. Assim, tá bom, faz sentido. Mas não é a gravitação. Agora, quando você coloca a gravitação, é que você cria esse problema. Só para acabar aqui, então. Deixar a seguinte tarefa para vocês. Na hora que vem a gente continua. Deve ser uma outra coisa do relativismo neutro. Isso. Entendi. Entendi. Vamos pegar então um campo escalar. Vamos começar que o nosso trabalho inicial vai ser pegar um campo escalar real. Mas com a seguinte novidade. Vamos trabalhar com um campo escalar real dentro dessa formulação aqui. Botar os fatores de normalização meio um campo tipo Klein-Bach, dφ ao quadrado. E vamos introduzir um termo novo aqui. Aí sim, esse termo novo pode estar indicando proveniência de uma nova física. Vou botar um parâmetro psi sobre 2, e aqui vamos colocar isso aqui, D'Alembertiano de φ. D'Alembertiano de φ. Ou então, se a gente quiser, pode escrever de várias maneiras isso, a gente pode escrever isso desse modo. Uma derivada segunda, dφ. Então, tenho agora a presença de uma derivada superior. Claro que eu posso fazer a integração por parte, esse dmi vem para cá, fica o D'Alembertiano, esse dmi vem para cá, quer dizer, a menos de integrações por parte, isso aqui é a mesma coisa que D'Alembertiano de φ, D'Alembertiano de φ, por integrações parciais. Vamos colocar aqui um termo de potencial, menos Vφ. Então, esse termo aqui, né, a gente sabe que em 4 dimensões, normalmente a gente quer que ele seja um meio de M2φ2, e aqui mais lambda sobre 4, φ4. Então, um potencial φ4. Tem 4 dimensões, ele coloca assim, vamos botar uma função genérica, potencial V de φ. A parte cinética passou aqui. Então, vamos fazer um acoplamento desse objeto com o setor gravitacional ainda. Vamos estar interessados no momento só em ler o tensor de energia no momento. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos introduzir gravitação. Como é que nós introduzimos gravitação? A gente introduz a gravitação criando um elemento de volume que é invariante, são transformações gerais de coordenadas, então a gente coloca aqui a raiz quadrada de menos o tensor métrico. Né? Lembrando que esse tensor métrico ele tem determinante negativo, porque a métrica é tipo Minkowskiano. Lembrando o seguinte, só para lembrar aqui rapidamente, G em Mi pode ser escrito assim, dCA, dXi, dXd, dXi, eta AB. Então eu posso escrever a minha métrica, G em Mi, dessa maneira.
É essa matriz, dxa, dxmi, vou botar aqui essa matriz aqui, que eu vou chamar de EMA, eta AB, eu estou multiplicando a coluna daqui pela linha, a linha daqui pela coluna daqui, aqui a mesma coisa, aqui eu vou ter um EDI, então está aqui. Essa relação é isso aqui. Essa matriz vezes a transposta dessa. Então, seria essa matriz vezes eta vezes a transposta. Então, é isso aqui. Essa matriz é isso aqui e a transposta dela é essa matriz. Então, se eu tirar o determinante desse lado, o determinante de G o determinante disso eu vou chamar de G. Mas o determinante do produto é o produto dos determinantes. O determinante de eta é menos 1. E o determinante de E vezes o determinante de E transposto é o determinante de E ao quadrado. O determinante transposto é igual ao determinante do original. Então, essa matriz aqui, naturalmente, ela é uma coisa positiva, isso aqui é negativo, então G é negativo. Então, independentemente da métrica, né, em 4 dimensões, a gente sabe que se a relação com o espaço-tempo plano é de Minkowski, essa métrica vai ser negativa. Então, o determinante é negativo, por isso que eu coloco esse menos aqui, que vai garantir que isso aqui é uma coisa positiva. E aí a gente sabe que a gente tem que casar os índices. Então, esse termo aqui, que é um meio de demi-phi, eu tenho, quer dizer, se ele é um produto escalar, se ele é um quadrado de alguma coisa, significa que ele está sendo feita essa contração com a métrica. Demi-phi. Esse termo aqui, ele agora está vendo a métrica dessa forma. Esse termo aqui tem 4 derivadas. Então, esse termo aqui, em princípio, ele seria escrito assim. Em princípio seria, não, será escrito assim. Então, só fechar essa primeira tarefa. Então, isso aqui vai ficar G, Mi. G, Mi. D, Mi. D, Mi, Fi. Vamos lá. Isso aqui está me dando esse Mi está casando com esse kappa, esse Gemini casa esse Mi, isso que eu quero fazer Demi, Demi, e esse aqui Demi, Demi. Só que aqui tem uma outra novidade. Esse objeto aqui é um escalar. Então, se eu faço uma transformação de coordenadas, né, o que caracteriza o escalar é isso aqui, filhinho de x' ou f de x. Mas se eu pegar a derivada de um escalar, Demi, Fi, né, de x, isso aqui, vamos fazer pela regra da cadeia, né? Fi é igual a filhinho, mas a derivada em relação a x' é a derivada em relação a x'mi e derivada x'mi em relação à regra da cadeia dx'mi, né? dx'mi, derivada em relação a x', derivada de x' em relação a x dessa dx'mi, dx'mi, derivada em relação a x'mi do φ de x, mas φ de x é filhinho de x. Né? Então, tá aqui. Então, nós temos esse objeto aqui, é o transformado dele. Então, isso aqui é D, então vou botar aqui dessa forma, vou botar assim, D' de φ. Então, esse objeto aqui tem essa lei de transformação. Então, ó, ele já não é mais invariante, como esse cara aqui. Então, esse objeto aqui tem uma transformação típica de quê? Isso aqui é a transformação típica que caracteriza para nós um tensor, um vetor, né? No caso, um tensor, isso aqui se transforma como um vetor. Está aqui o jacobiano que prova que esse objeto é um vetor. Então, se esse objeto é um vetor, então aqui eu tenho que modificar isso aqui. Esse objeto aqui sendo um vetor, essa derivada aqui, ela já não pode mais atuar como se ela estivesse atuando no escalar direto. E se isso aqui é um vetor, esse objeto aqui sendo um vetor, ele tem os números quânticos da simetria, então ele tem que ver a conexão. Então, esse acoplamento aqui, eu tenho que colocar aqui a derivada covariante. Essa primeira derivada aqui não é covariante, porque esse objeto aqui, sendo um escalar, esse objeto é um vetor. Mas esse objeto aqui é um vetor. Então, se esse objeto é um vetor, ele não pode ter a derivada usual, ele tem que ter a derivada com a conexão. É a mesma coisa vai acontecer aqui. Vou colocar aqui.
Aí, bom, então isso aqui já é, então isso é o que eu estou fazendo, o acoplamento mínimo desse campo escalar com a gravitação. Aqui não, porque aqui é uma derivada única. Então esse objeto é um vetor, esse objeto é um vetor, e eu contraio dois vetores usando a métrica. Primeiro, faço o produto escalar. Esse objeto é um vetor, mas a derivada primeira dele não é um vetor. Temos que introduzir aqui a conexão de rede. A mesma coisa vai acontecer aqui. Então, vamos deixar isso aqui, nós vamos declarar já quem é isso, e o termo de V de φ, ele fica inerte. Não tem derivada, não tem nada, ele simplesmente se acopla diretamente com a métrica. Agora, quem é essa derivada aqui? Vamos escrever isso aqui. Quem é dmi atuando em dmi φ? Então, essa derivada aqui para nós é dmi φ. A derivada atuando em φ. Mais a termo de conexão. Então, isso aqui vai dar para nós, né, segundo as nossas regras aí, isso aqui vai dar para nós menos um d kappa, mini d kappa, assim, fecha, tá, beleza. Então, essa derivada aqui acaba tendo essa estrutura mais ampla. Ela é isso aqui, esses dois termos aqui, e mais esse termo novo aqui. E esse objeto aqui é o que a gente chama de conexão afim. Nesse caso, eu ainda vou chamar de conexão de Cristóvão. Então, a gente conhece, sabe quem é esse objeto. Você conhece gama kappa mini. É um meio do inverso da métrica, g kappa lambda, e dmi g kappa esse kappa está aqui, né? Então, assim, G lambda I mais dmi G lambda, e aqui tem um sinal menos, D lambda G. Esse objeto aqui tem um índice kappa, né? Que sobe aqui, tem dois índices livres de mim. Então o índice kappa está aqui, o índice lambda está sempre contraído, o índice mi aqui está livre, está livre aqui, está livre aqui. E essa expressão é simétrica. Se eu trocar mi por mi, a métrica é simétrica, nós temos que não. Então, esse termo aqui, na verdade, é isso aqui. É a métrica e aqui é o inverso da métrica. Aqui é o determinante da métrica. Isso aqui é o inverso da métrica, isso aqui é o inverso da métrica. Então, dessa forma, a gente fez o que a gente chama de acoplamento mínimo com a gravitação. Tá? O que nós vamos querer tirar daqui? A primeira informação. Na aula que vem, nós vamos discutir a torção. Vamos mostrar a torção e a relação com o espinho. Nesse primeiro exercício, a gente vai abrir mão ainda da discussão da torção. Vamos só olhar, vamos tirar tensões de energia e momento desse campo aí. Então, só vou dar só uma instrução aqui sobre a formulação, e aí o trabalho braçal, ou vocês fazem no braço, ou fazem, né, no computador aí. Então a ideia é essa aqui. Aquele G que está lá, dentro da raiz, né, esse G que está aqui, é o determinante da métrica G'. Esse G que está aqui é o inverso da métrica. Esse G mini que está aqui, ele é para nós tal que G mi kappa, G mi, está para nós o delta mini. Então isso aqui é o inverso da métrica. Esse G aqui são os inversos da métrica. E esse objeto aqui é construído dessa forma. Ele é construído com o inverso da métrica e com as derivadas da métrica. Então esse termo aqui é esse que está aqui, ele vai estar presente aqui e vai estar presente aqui. Aqui não tem nada, então só tem diretamente isso aqui. Então, como é que nós vamos ler a partir daqui o tensor de energia? Qual é a prescrição? Se extrair. Tensor de energia, vamos chamar de θ. Então, a prescrição mais simples que a gente tem é: nós linearizamos a métrica. Então a gente diz que a métrica, ela vai ser uma pequena, vai ser dada como um pequeno desvio da métrica de Minkowski. Então vamos colocar aqui, vamos só, vamos deixar aqui, vamos chamar isso aqui de aqui. Então, claro, se esse objeto aqui, a métrica, claro, quando eu tirar a derivada,
esses termos aqui vão simplificar, porque a derivada disso aqui vai ser sempre zero. Então, claro, se eu tirar uma derivada de kappa de G min, isso aqui para nós simplesmente é d kappa de H min. E o inverso da métrica, em primeira ordem, né? Se esse cara aqui multiplicado por esse tem que dar identidade, então esse termo aqui é essa min. Põe uma constantezinha de kappa no H. Pode colocar, mas como eu vou ficar em primeira ordem em H, eu vou deixar. Se quiser, pode colocar uma constante aqui de controle, para dizer que vai multiplicar tudo pela primeira ordem H. Pode também não colocar. Então vamos dizer que esse cara aqui é H min. E lembrar que esse cara aqui, qual é a diferença entre H min em cima e H min embaixo? Isso aqui seria G min, G de kappa, G de lambda, H kappa. Como é que eu passo isso de baixo para cima? Passo com a métrica. Mas esse termo aqui é linear em H. Esse termo aqui tem o eta e tem o H. Esse termo aqui tem o eta e tem o H. Então, os termos que vão aparecer, esse aqui já é linear em H. Então, só vou poder tirar daqui um termo independente de H. Então, esses índices aqui são convertidos. O H min eu posso passar para baixo e para cima simplesmente usando a métrica minkowskiana. Então, estou dizendo que H min embaixo seria eta mi kappa, eta mi lambda, H kappa. Vocês estão percebendo? A gente está fazendo uma linearização. A gente está trabalhando em primeira ordem em H. Então, isso aqui me permite expressar esse objeto só dessa forma e esse objeto diretamente dessa forma. Isso vezes isso, esse termo já é quadrático em H. Então, esse termo vezes esse dá identidade, esse termo vezes esse cancela, que é o H é simétrico. E esse termo aqui é quadrático. Então, vamos fazer esse exercício aí. Colocar essas prescrições aqui dentro dessa expressão aqui. Então, chamou? Fala. Só um exemplo aí. Como é que um H min, para você subir e descer isso, tem que usar a métrica completa, incluindo a própria perturbação que está Isso, porque você imagina o seguinte, que, claro, no princípio você fala isso, que a métrica que você tem é essa métrica aqui, a métrica completa, mas nessa aproximação tudo acaba você ficando, a perturbação fica no espaço de Minkowski. Em princípio, se você quiser ir a segunda ordem, por exemplo, em H, você tem que levantar com isso aqui, porque eu estou em primeira ordem em H. Aí você pode esquecer e fazer tudo com a métrica minkowskiana, tá certo? Mas você tem que usar a métrica completa. Isso que eu acharia meio esquisito que é uma matriz igual a pix embaixo. Só que você passar. Isso é uma questão delicada, realmente, porque a questão é que na verdade, o inverso dessa matriz está longe de ser isso. Porque para você inverter essa matriz, o que você tem que fazer? Tem que dividir pelo determinante e multiplicar pelos cofatores. Então, está longe de ser isso, mas em primeira ordem é isso. Então, claro, quando você faz essa aproximação aqui em primeira ordem, diz que o inverso é simplesmente linear em H, claro que aqui eu já podia desde o início usar só a métrica Minkowski. Eu quis usar a métrica geral para mostrar que o que a gente está jogando fora são termos de organização. Bom, então isso aqui vocês sabem quem é, isso aqui vocês já sabem quem é. Isso aqui também está tudo definido. O único cuidado que vocês têm que ter é aqui, vou só colocar aqui, o determinante, vamos escrever esse G aqui, ó, esse G aqui é eta min mais H min. A gente pode escrever isso, deixa eu tocar aqui, tá, gente? Escrever isso aqui da seguinte maneira, eu posso colocar esse G min aqui, a gente pode fatorar aqui um eta min kappa, del kappa min mais H kappa min, certo? Por exemplo, em primeira ordem, eu estou escrevendo isso dessa maneira. Esse termo aqui vai me dar o eta min, e esse termo aqui vai simplesmente abaixar e me dar o H min. Então, claro, o determinante de G min, que é o G, é o determinante de eta min kappa, que é menos 1, vezes o determinante de 1 mais uma perturbação. O determinante da identidade mais uma perturbação é o determinante da identidade, que é 1, mais o traço da perturbação. Então, só para vocês terem cuidado. Quando vocês colocarem esse raiz de menos G aqui, esse menos 1 cancela esse menos 1, e aí a gente vai ter dentro da raiz, né, basicamente o que a gente tem é isso aqui. 1 mais o traço da métrica elevado a meio. E aí também, em primeira ordem, isso aqui é 1
mais um meio do traço do H. Então a gente pode, para efeitos de primeira ordem, substituir esse cara aqui dessa forma. E aí aqui eu vou expressar eta mais H, aqui vou fazer tudo. Conclusão. O que vocês vão ter que fazer com esse exercício? Colocar todas essas linearizações aqui dentro. Expressar isso aqui dessa forma, expressar esse G daquela forma que a gente colocar aqui, essas derivadas são essas, aqui é a mesma coisa, eta mais H, e aqui observe que, como isso aqui são derivadas do G, isso aqui já é, o eta é zero, então isso aqui já é a primeira ordem em H. Isso aqui é um H, isso aqui que o eta tem derivada constante, tem derivada zero, isso aqui é o H. Como isso aqui já é linear em H, então esse termo aqui, ele é eta menos H, mas aí os outros termos já vão dar quadrados em H. Então, para efeito dessa aproximação, eu posso escrever isso aqui como sendo H em K. H falou que a gente coloca. Então, para efeito dessa primeira ordem, né, essas chamadas conexões afim, elas podem ser representadas dessa forma, porque aqui já é linear em H, então essa aqui ficou aqui. Então vocês vão ter esse termo colocado aqui, né, isso tudo aqui atuando dessa forma, desse objeto. Então vamos ver, o cálculo algébrico extenso, mas, digamos, fácil, é só saber mexer com os índices. E vamos jogar isso aqui. Conclusão. O que a gente vai querer disso tudo aí? O que a gente vai querer disso tudo aí é usar o que a gente conhece, né, da chamada estratégia de Gauge. Quem é, no caso do fóton, por exemplo, se a gente tiver interação mínima, né? Interação eletromagnética mínima. Se eu tiver o meu campo, vamos dizer que o meu campo eletromagnético seja um campo fixado, um campo de fundo, vamos dizer assim, um A barrado I, mais uma perturbação. Vamos dizer que eu tenho um campo, que aqui é o meu J. O que a gente quer? A gente quer que a corrente se acople com o quantum daquele campo, aquilo que é a perturbação. Isso aqui é uma parte clássica. Vamos dizer aqui. Um campo de fundo poderia ter, por exemplo, um campo magnético muito intenso e colocar um laser dentro de um solenoide que tem um campo magnético intenso. Então, esse laser é que vai fazer o papel desse campo. Esse campo é o campo de fundo, e esse campo aqui é o campo, realmente, é a onda que vai se propagar nesse meio. O campo propagante é esse. Então, eu tenho que tirar sempre, né, o objeto da minha métrica, quando eu acoplo isso aqui com o meu tensor de energia momento, se eu agora estou linearizando essa métrica, o meu fundo é que me importa mais uma perturbação, que é essa perturbação aqui que tem um caráter propagatório, então esse termo aqui é que vai me dar, eu vou ler o tensor de energia momento como sendo o coeficiente desse termo. Então o que a gente quer com esse exercício todo? O que a gente quer com esse exercício todo aí é que vocês peguem toda aquela expressão e isolem, tirem daquela expressão, né, mantendo sempre